celebrar o casamento no Éden, que significa paraíso ou jardim, porque é sempre assim. Quando Deus está presente no casamento, a vida é um paraíso, é um jardim de Deus. E através do casamento, Deus ministra as bênçãos para a família e para a humanidade. E Deus disse a Adão e a Eva: crescei, multiplicai e dominai. Essas são as grandes três bênçãos de Deus para o casamento, para a família: crescer, multiplicar e dominar. Por isso, não devemos aceitar que nas nossas famílias algo venha diminuir, porque a bênção é para que se multiplique e não para que venha diminuir. Nós não podemos aceitar em nossas famílias que as coisas venham a baixar, porque diz: crescei, frutificai. Nós não podemos aceitar que nossas famílias sejam uma família que sofra fracassos e derrota, porque Deus já nos deu as armas para termos o domínio sobre toda a raça humana, sobre todos os problemas, o domínio sobre as circunstâncias, o domínio sobre todos os momentos da nossa vida. Há uma bênção de Deus para a família, há uma bênção de Deus para a sua família, há uma bênção de Deus para você também. E nós devemos tomar posse dessas bênçãos. Capítulo 3. Já encontramos o casal sendo expulso do jardim do Éden devido ao pecado. E o lar de Adão e de Eva já não tinha mais aquela felicidade, aquela alegria, só havia tristeza por causa da desobediência deles como pais de família. E eu costumo dizer que sempre quando a nossa família sofre, é porque nós que somos os cabeça, ou para a direita ou para a esquerda, nós estamos pendendo ou para um lado ou para o outro. Por isso Deus diz: medita nesta palavra de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo o que nela está escrito, e dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas prossiga em frente. E esse mesmo mandamento o casal do Éden também recebeu. Porém, eles penderam para a direita e o outro para a esquerda. A mulher desobedeceu a Deus e o marido lhe acompanhou, e o resultado foi ser expulso do jardim. Porém, mesmo eles tendo pecado, Deus não os condenou. Deus avisou que eles sofreriam a consequência do pecado deles. Porém, Deus lhe deu uma mensagem de esperança e de fé. Deus disse: da semente da mulher nascerá um varão que esmagará a cabeça da serpente. E por incrível que pareça, nós encontramos na Bíblia o primeiro milagre sendo anunciado, um milagre fora do comum, pois nós sabemos que é o homem que gera a criança. Mas Deus agora diz em Gênesis 3:15 que é da semente da mulher e não da semente do homem. E o casal tem esta esperança. Porém, após sair do jardim do Éden, Deus abençoa este casal e eles fecundam e multiplicam e começam a frutificar. Então eles têm um filho chamado Caim. Depois Deus nos abençoa e dá um outro filho denominado Abel. E com certeza, Adão e Eva
sobre o caminho do Senhor. Imagine vocês como não deveria ter sido os conselhos de Adão, os conselhos de Eva: meu filho, não pequem, não desobedeçam a Deus, busque ao Senhor. Nós pecamos, mas Deus nos perdoou e Deus está pronto a ouvir os nossos clamores. Então, Caim e Abel tomam uma decisão: vamos invocar o Deus dos nossos pais. E é muito maravilhoso quando nós somos um exemplo para os nossos filhos invocar o nome do Senhor nosso Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A única diferença é como nós estamos invocando a Deus. A única diferença é como nós estamos buscando ao Senhor. Logo nós aprendemos que não podemos buscar a Deus de qualquer maneira. Como homens abençoados, eles deveriam ter aproximadamente entre 127 a 128 anos de idade, porque aos 130 anos, Gênesis capítulo 5, verso 1 a seguir, diz que Deus abençoou o casal outra vez e dá um terceiro filho chamado Sete, em lugar de Abel, que Caim havia matado. Então, quando Sete nasce, haveria aproximadamente uns 2 ou 3 anos que houve uma destruição na vida de Adão e Eva. Então, amados, a palavra de Deus nos chama a atenção nesta noite para atentarmos à voz do Senhor. Sabemos que Adão viveu 930 anos, mas em paz, em comunhão com Deus, ele viveu aproximadamente uns 125 anos. Os 800 anos depois, foi só de sofrimento e de angústia, tristezas e pesares devido aos seus pecados. E agora tem 2 filhos. E a Bíblia, no capítulo 4, destaca não Caim e Abel como sendo os únicos filhos de Adão e Eva, mas o primeiro homicídio que acontece na humanidade. E Abel entende que ele deveria buscar a Deus, e ele foi na manada de suas ovelhas e escolheu a melhor, a que não tinha defeito, a que era saudável, a que não tinha nenhuma contaminação, e trouxe e preparou o altar, e ali sobre o altar colocou aquela ovelha, e ele cortou o pescoço e expandiu sangue em uma vasilha e sacrificou aquele animal. Com este ato, Abel estava dizendo: ó Deus de meu pai Adão, Deus de minha mãe Eva, eu te busco agora, porque eu sei que tu és o Salvador, o único que pode me perdoar, e eu trago a ti este sacrifício como prova do meu amor e da minha devoção a ti. Eu trago o melhor das minhas ovelhas. Aleluia. E com este ato, Deus revelou o que ele já havia planejado antes da fundação do mundo, que era a salvação da nossa alma e do sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário. Por isso o texto diz que Deus se agradou de dar oferta de Abel e se agradou também de Abel. E naquela época, quando sacrificava ao Senhor, a fumaça daquele sacrifício
precipício, se ela subisse como uma coluna às alturas, era o sinal de que Deus estava